Olá, meu irmão e minha irmã, seja muito bem-vindo a essa pregação que vai marcar a tua vida, vai transformar a tua história em nome de Jesus Cristo. Que a cada dia você seja marcado por Deus, que essa mensagem possa tocar no profundo do teu ser e te trazer revelação, direção e instrução. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Um abraço meu para você. Acompanhe essa mensagem. Fala para ouvir a tua voz. Então, mais uma vez, Pai, vem sobre nós, Pai. Usa-nos, Senhor, de maneira poderosa. Que não sejam as nossas capacidades, ó Pai, mas que seja, Senhor, o Teu agir, o Teu mover, Pai. Porque o Senhor marcou um encontro com cada um de nós aqui. E todos nós chegamos aqui com anseios, com problemas, com dificuldades. E depositamos em Ti a confiança para resolver todas essas questões. E não há lugar melhor a não ser na Tua casa, na Tua presença, para que a gente possa abrir o nosso coração. Então, meu irmão, abre o seu coração agora para Deus. Mostre para Ele verdadeiramente aquilo que você veio buscar. E Pai, eu te peço que nesse momento todo pensamento possa estar cativo à Tua obediência. Eu repreendo desde já toda ação contrária à Sua manifestação de glória aqui hoje. Que o inimigo bata em retirada agora em nome de Jesus, para que os seus filhos e filhas possam receber e se assentar à mesa com o Pai essa noite e ouvir os seus conselhos maravilhosos, Pai. Senhor, tudo o que precisava ser feito foi feito, Pai. Agora nós confiamos na Tua glória. Então, assim como um médico opera uma pessoa usando um bisturi, usando um robô, seja lá o que for, o mérito não é da ferramenta, o mérito é Teu. Então, em nome de Jesus, nós colocamos diante da Tua presença, Pai, abertos de coração, para ouvir mais uma vez, e para principalmente sermos transformados pela Tua palavra, porque não faz sentido nenhum estarmos aqui, ouvirmos aquilo que Tu tem para nós, e não mudar nada em nosso coração. Então eu declaro uma noite de transformação individual em cada um de nós. Aplauda, Senhor. Amém? Vamos lá. Todos nós nascemos para dominar. Essa é uma determinação bíblica desde o início da criação. Deus, ao criar o homem, Ele deu uma ordem: dominai sobre a terra, sobre os animais, sobre todas as coisas. Dominai. Eu e você precisamos tomar posse disso, para que de fato a gente viva essa ordenança bíblica. Porque caso contrário, a gente deixa de viver aquilo que Deus ordenou para nós. Então é uma missão nossa dominar. E a gente vai passear um pouquinho hoje nesse tema. E antes disso, eu quero te contar uma breve história. Vamos imaginar aqui uma casa. Essa casa tinha uma patroa e ela contrata uma empregada. Vou botar aqui o nome dessa... O nome da patroa é Dona Francisca. E o nome da empregada vai ser Esther. E a Dona Francisca buscava alguém para poder ajudar ela, cuidar das coisas na casa dela. E ela achou, então, a Esther. E ela, na chegada dessa funcionária, da Esther, ela explicou tudo direitinho para ela. Explicou como ela gostava que as coisas fossem feitas, o que podia, o que não podia fazer. Deu total liberdade a Esther. Ela deu apenas uma recomendação que precisava ser extremamente analisada e observada por Esther. Ela falou: você pode mexer em tudo. Você tem acesso a toda a casa, a geladeira, a armários, a tudo. Tudo eu confio para você aqui. Agora tem só uma gaveta que você não pode mexer. Tem uma gaveta ali que ela é especial para mim, ela tem coisas muito importantes para mim. Essa gaveta você não pode abrir ela, mexer nela, tocar nela. Por quê? Essa gaveta não precisa que você arrume e faça nada, ela já está lá.
então você finge que essa gaveta não existe, tá? É a última gaveta do cantinho direito lá do armário. Beleza, Esther pegou essa informação. Esther era uma ótima funcionária. Ela fazia tudo que, de acordo com o que a patroa havia orientado. Só que um belo dia ela resolveu surpreender a sua patroa. E ela foi lá e mexeu e arrumou a gaveta proibida. Ela foi lá, limpou tudo, organizou tudo, tirou toda a poeira, porque era uma gaveta que ninguém mexia. E Dona Francisca iria perceber, porque ela conhecia tão bem aquela gaveta, que ela de longe iria enxergar que mexeram ali. E ela, quando chegou em casa, nem precisou ir lá, porque a própria Esther estava meio estranha. Ela sabia que tinha feito algo que a patroa talvez não gostasse, ou certamente não gostasse. E aí, ela logo confessa. Ela fala, ó, aconteceu isso, tal, beleza. Dona Francisca ficou chateada, e Esther tentou se explicar, dizendo que ela tirou a poeira, que ela arrumou, que ela não tinha nenhuma outra intenção além disso, que ela queria agradar. Então, Dona Francisca resolveu... Segura aí, mais tarde a gente vai voltar nessa parada, nessa história. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia em Gênesis 1, 26, 29. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, e Deus os abençoou. E Deus lhe disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto, que dê semente, ser-vos-á para mantimento. Deus delegou domínio ao homem e à mulher. Quando eu falo homem aqui, é o gênero humano. Então serve para homem e para mulher. E ao criar o homem, ele delega, ele dá uma ordem expressa sobre isso. Pois dominar é um poder. E é um poder que só o próprio Deus tinha. E aí nesse momento ele delega isso ao homem. Ele dá poder ao homem, poder de dominar. E a gente vai entrar um pouquinho nesse fundamento para mais na frente a gente entender o que Deus quer nos falar. E além de dar ao homem domínio, Deus também dá outra ordem expressa nessa passagem, em Gênesis. Vamos abrir em Gênesis 2, versículo 16 e 17. O Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus dá ao homem o domínio, mas ele estabelece aqui também um princípio. O princípio da obediência. Adão morre imediatamente após comer o fruto? Apesar que Deus tinha falado que certamente morrerás. Mas o que acontece imediatamente com Adão? Ele perde domínio. Perder o domínio é o início da morte.
Obviamente Deus estava falando que certamente morrerás. A ideia de Deus ali é que Adão tinha sido criado, Adão e Eva tinham sido criados para serem eternos. E a partir do momento que eles pecaram, eles naturalmente iriam morrer, coisa que não ia acontecer antes, se eles não tivessem pecado. O pecado gera morte. Só que o que ele perde de imediato é domínio. E o inimigo sabe disso. Então o que ele quer de nós? Tirar de nós domínio. Quando ele nos faz cair, quando ele nos faz tropeçar, ele tira de nós de imediato o domínio. E a prova disso é que Adão se esconde. Adão passa a ter medo. Adão não conhecia medo. O medo é uma característica daqueles que não dominam. Quando você tem domínio sobre algo, você não tem medo. Dá um exemplo. Se você não é um médico, não é um cirurgião, e aí alguém te pega e fala que você tem que fazer uma cirurgia no cérebro do seu filho, você vai fazer? Você vai ter medo de fazer isso. Por quê? Você não domina a técnica. Você não domina essa ciência. Então isso vai te causar medo, porque você vai pensar, cara, eu vou fazer besteira aqui. Um outro exemplo, sei lá, se você não toca teclado como o nosso irmão aqui, e aí eu pego você agora aqui e falo, vai tocar teclado aqui para todo mundo. Isso vai te causar medo, porque você não domina o teclado. Agora alguém que domina está ali tranquilo. É ou não é, meu irmão? Então tudo aquilo que você tem medo é porque lhe falta domínio. Gênesis 3, de 9 a 10. E chamou o Senhor Deus o homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Adão sempre esteve nu. Isso nunca foi motivo de temor para ele. Mas quando você perde domínio, você passa a temer. E o que tirou o domínio de Adão? Foi a falta de obediência. Toda vez que faltamos com obediência diante de Deus, nosso domínio é abalado. E passamos a temer. Porque a estratégia do inimigo é ficar retirando o domínio de nós até que a gente vá morrendo aos pouquinhos. Uma pessoa que tira sua própria vida é porque ela já perdeu o domínio de tudo. Ela não consegue enxergar mais nada como solução. Aí ela se pega a única coisa que ela acha que tem domínio. É muito importante nós termos domínio sobre todas as áreas. Porque quando a gente ouve essa palavra domínio, às vezes dá um asco assim, né? A gente fala, não, dominar. Mas a palavra diz que a gente tem que dominar, mas só sobre coisas. Nós não devemos dominar sobre pessoas. A palavra é muito explícita quanto a isso. O homem foi criado para dominar todas as coisas. Nós não precisamos ter medo de nenhuma coisa, de nada, porque nós fomos criados para dominar todas elas. Amém? E o que começa a acontecer na vida de Adão simbolicamente é a morte. Percebam que no texto lá de Gênesis 1, 26, Deus estabeleceu uma maneira de exercer domínio. E ele mostra ali qual é essa maneira. Que é justamente olhar para as coisas e dominá-las, não olhar para as pessoas. Mas nós vivemos no mundo atual onde as pessoas querem ter domínio sobre outras pessoas.
Eu quero mudar a cabeça do outro. Eu quero que o outro pense igual a mim. Quando Deus estabeleceu domínio apenas para as coisas. As pessoas foram criadas para serem livres e as coisas para serem dominadas. O princípio divino é a obediência à palavra para que você possa dominar. Mas ele não obriga ninguém a obedecer. Nem o próprio Deus estabeleceu domínio sobre as pessoas. Ele fez todos livres para escolher o que quiserem. Nem adorar a Ele, nem servir a Ele é uma obrigação. Você pode não fazer isso. É melhor que você não escolha esse caminho. Mas você tem o direito de. Só que toda vez que você escolhe não obedecer, você perde domínio. Porque é um princípio. E o que mais você perde? Você perde liberdade. Parece um pouco confuso o sentido, né? O entendimento do que é liberdade. Porque o que acontece com Adão e Eva quando eles pecam? Eles perdem a liberdade do casal. Um casal que andava nu passa a se vestir porque acha o outro estranho. Você tem liberdade de andar na sua casa como você quiser, amém? Não quero nem saber como é que isso acontece, mas, né? Você tem liberdade. Agora, quando você peca, você perde domínio e perde liberdade. Adão perdeu liberdade no seu próprio casamento. Só esse versículo aqui, ele dá uma pregação sobre casamento. O homem tinha domínio, inclusive sobre a serpente. A palavra fala explicitamente. Porque o diabo aparece a Eva como uma serpente. E, inclusive Deus amaldiçoa o animal, a serpente, por conta disso. Nos dias atuais, muitos têm invertido esse sentido bíblico do que é domínio, do que é dominar. Porque o domínio que Deus nos delega é somente sobre as coisas. Agora tem marido querendo dominar a esposa, tem esposa querendo dominar o marido. Tem líder querendo dominar o liderado. Tem patrão querendo dominar os empregados. Deus não nos ordenou esse tipo de domínio. Porque nem Ele, que poderia exigir isso, não exige. Deus já criou todas as coisas para que fossem dominadas por nós. Então escolhe uma coisa e vai dominar. Escolhe, tem muita coisa para você dominar. Só que geralmente a maioria acaba não escolhendo nada e quer dominar as pessoas. Se ocupa dominando as coisas. Só existe um lugar de liberdade. E o nome desse lugar é obediência. Só existe liberdade dentro desse local chamado obediência. E eu vou te mostrar isso. Vamos ver o que significa liberdade de acordo com o dicionário da língua portuguesa. Significa conjunto de direitos reconhecidos ao indivíduo, isoladamente ou em grupo, em face da autoridade política e perante o Estado. Poder que tem o cidadão de exercer a sua vontade dentro dos limites que lhe faculta a lei. A liberdade impõe limites. Só que há um consenso comum de que liberdade é não ter limites. Só que nem a Bíblia e nem a língua portuguesa concorda com isso. Liberdade é ter limites. Acabamos de ver de acordo com o dicionário. Porque aquele que rompe os limites estabelecidos pela liberdade, ele vai preso. Ou deveria ir preso.
porque assim manda a lei. E a liberdade em Deus, ela também tem limites estabelecidos por lei. Mas muitos acham que liberdade é viver sem lei alguma, só que não existe, porque quem vive sem lei está onde? Preso na cadeia. Só que quem vive sem rompendo os limites das liberdades bíblicas, também estão presos, só que estão presos a cadeias que são invisíveis. Ele acha estar livre, mas na verdade está preso. E comece a pensar aí qual são o tipo de cadeia que o inimigo está tentando te prender. Disfarçado de liberdade, com uma capa de liberdade. E reparem que simbolicamente isso também tem um sentido bíblico. Por quê? Adão, enquanto livre, estava preso num jardim, com limites. Só que dentro desses limites, ele tinha liberdade. Ele usufruía de tudo, porque dentro dos limites estabelecidos por Deus, Deus controla todas as coisas. Quando a gente está dentro dos limites que Deus estabeleceu, as coisas acontecem naturalmente. Agora, a partir do momento que ele pecou, caiu, foi expulso dos limites, por conta da desobediência, ele foi colocado para fora desses limites. Agora ele precisava se esforçar. Agora ele tinha que trabalhar, tinha que sofrer, porque lá dentro não tinha isso. No local chamado obediência, não há sofrimento. A desobediência vai te levar para um local de sofrimento. Deus fala tanto ao homem quanto à mulher. Passou a sofrer para poder dar à luz, que seria a coisa mais linda e maravilhosa. Por conta do pecado, da desobediência. Então escolhamos estar no local chamado obediência. Porque a obediência, ela é um jardim. A obediência, ela é um jardim fechado, gostoso, onde as coisas acontecem. Não abra mão de viver no jardim para viver lá fora. Porque muitas vezes a gente olha a história de Adão e Eva e critica, né? A gente às vezes acha que você faria diferente. Você está fazendo diferente hoje? O domínio sobre as coisas nos dá liberdade. Pois não existe liberdade sem domínio. Por isso essa é a primeira coisa que Deus ordena ao homem. Exerça domínio. Porque só exercendo domínio você vai viver liberdade. Por quê? Se Adão não exercesse domínio, o leão, o cachorro, a girafa ia tomar conta da parada. Assim como qualquer outra coisa no nosso mundo hoje pode tomar. Porque no tempo dele não tinha tanta coisa para dividir o domínio. Hoje em dia tem. Televisão, celular, rede social, trabalho, política. Exerça domínio sobre as coisas e tenha liberdade. Não se prenda a nada dessas coisas. Porque só exercendo domínio eu posso viver livre, tranquilo. E quando alguém resolve exercer domínio sobre as pessoas, ela já está saindo do limite, ela já está em desobediência. Se eu escolho dominar pessoas, eu já estou em desobediência, porque Deus só mandou dominar coisas. E isso está muito claro. Não existe um local entre a obediência e a desobediência. Ou você está em obediência, ou você está em desobediência. Não existe esse local do meio. Então, quando você quer dominar a sua esposa, você está em desobediência.
Quando você quer dominar seus funcionários, você está em desobediência. Você não tem poder de querer dominar ninguém. Querer dominar pessoas é cair num grande erro. Querer ficar controlando o que o outro vai fazer ou não vai fazer, isso é querer dominar a vida do outro. É ficar lá olhando no celular, é ficar olhando isso, é ficar isso. Você está querendo dominar a vida do outro. Isso não cabe a você. Isso te coloca dentro de uma prisão. Domine a sua própria vida. Saia dessa prisão de querer controlar a vida do outro, de querer cuidar o que o outro faz, o que o outro deixa de fazer. Cuida da tua vida. Agora, quando eu passo a dominar as coisas, o jogo muda. Porque se eu começo a dominar as coisas, eu começo a dominar bem o dinheiro que eu ganho, eu começo a cuidar bem da minha casa, eu começo a cuidar bem da igreja, eu começo a cuidar bem do meu trabalho, porque eu escolhi dominar as coisas. E eu exerço domínio sobre tudo aquilo que foi dado à minha mão para fazer. Eu exerço domínio e acabo fazendo isso com excelência, que é como Deus espera que eu e você façamos. Toda vez que você vê algo que te incomoda muito, vá lá e domina sobre isso. Vai se capacitar. E o pecado tira de nós o poder de dominar. Vejamos o que a palavra diz sobre essa perda de domínio. Gênesis 3, 16 a 24. Deus falando ao homem e à mulher após a sua queda. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez. Em meio de dores darás luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E Adão disse, visto que atendestes à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto, só uma pausa aqui, por isso que acho que é ruim comer salada, tá vendo? Maldição de Deus. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimentas de pele para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão, e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. O pecado mudou completamente a humanidade. O homem provou não saber governar a sua própria vida. E por conta disso ele perdeu o domínio que Deus havia dado a ele. Deus não nos obriga a ser dominados por Ele, mas Ele ofereceu o seu domínio em nossas vidas. O domínio desse mundo foi entregue ao diabo, por homens, por nós todos, porque Adão representava todos nós. Lucas 4,6: disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue. Entregue por quem? Por nós. Eu a dou a quem quiser. Isso é o próprio diabo falando com Jesus. O homem entregou ao diabo o domínio dado por Deus através do pecado. E por isso a Bíblia também chama o diabo de Deus desse século.
2 Coríntios 4:4. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, a qual é a imagem de Deus. Isso não deve ser motivo de temor, amém? Amém? Isso apenas revela que precisamos dominar para não sermos dominados. O diabo não tem domínio sobre nossas ações. Ele apenas tenta nos influenciar. Ele, desde o princípio, quer atrapalhar as nossas tomadas de decisões. Foi isso que ele fez. Isso nada mais é do que uma guerra por domínio, pois ele quer dominar. E todas as tomadas de decisões de qualquer pessoa, ela começa aqui. Ela começa na mente, que é onde ele vai tentar atacar. E reparem que esse versículo diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. O que fica claro para mim aqui é que a brecha que o inimigo busca em nós é uma só: incredulidade. Ele só consegue entrar na minha mente, na tua mente, e causar cegueira se formos incrédulos. Se demonstrarmos incredulidade em alguma área de nossas vidas. O problema é que quando pensamos em incredulidade, quando lemos um versículo como esse, a nossa mente tende a imaginar pessoas que não são crentes. A gente imagina assim, são pessoas que não creem em Deus. Mas não é isso que a palavra está dizendo. Elas também estão colocadas ali. Mas ele diz que a incredulidade dá uma margem para ele atacar. Então vamos pensar um pouquinho aqui. Existem áreas da sua vida que você acredita que Deus não pode mais fazer nada. A incredulidade, ela não necessariamente é na sua totalidade. Ela pode ser parcial. Muitos de nós cremos em Deus para fazer algumas coisas e às vezes não cremos em Deus para fazer outras. E é justamente onde você demonstra incredulidade que o inimigo vai se apoiar. As outras áreas podem estar indo bem, podem estar fluindo. Agora, quando você demonstrar incredulidade em alguma área, é ali que ele vai se encostar. Ele vai se apoiar ali. Porque você demonstrou incredulidade. E aí o que ele vem? Ele te cega. E aí você não enxerga mais nada mesmo. E aí você entrega aquela área. Por isso, e por, sei lá, qualquer outro motivo desconhecido, algumas pessoas às vezes têm áreas de sua vida completamente paralisadas. Às vezes as outras áreas fluem, mas uma área ou outra fica paralisada. Por quê? Ela demonstrou incredulidade naquela área. Você deixou de acreditar que Deus pode fazer algo na sua vida profissional. Você deixou de acreditar que Deus poderia fazer algo na sua vida sentimental, emocional, familiar. E aí aquela área fica travada. Porque você se cegou para as soluções. Você se cegou para aquilo que Deus pode fazer. É isso que a palavra está nos dizendo. Quando eu manifesto incredulidade, o diabo vem lá e consegue me cegar. E aí eu paro de enxergar a promessa. Quantos de nós recebemos promessas, palavras, e ficamos todos empolgados, e por isso não acontecer com o passar dos anos, a gente começa a pôr em dúvida o que Deus falou. Você passa a duvidar de Deus, e isso é incredulidade. E aí você abriu a margem, você abriu um espaço para o inimigo atuar, que é isso que ele queria fazer. Ele queria te cegar. Ele vem lá e te cega. Então pare para pensar um pouquinho aí nas áreas de sua vida que talvez você tenha permitido que ele viesse a te cegar, porque hoje Deus marcou um encontro contigo para tirar a cegueira, para acabar com a cegueira.
Hoje você vai ser curado dessa cegueira espiritual. E você vai passar a acreditar e confiar em Deus em todas as coisas, porque nós fomos criados para dominar sobre todas elas. Pai, é a primeira vez que eu estou usando esse negócio aqui, toda hora trava. Então o que eu quero te dizer é que você pode crer sim que Jesus morreu na cruz para te salvar, e ainda assim você não crê que Ele pode curar a sua doença. Você pode crer que Ele morreu na cruz para te salvar, mas não acredita que Ele pode salvar o seu casamento. E isso é incredulidade, por mais que você crê em Deus. Então quando você lê incredulidade, não fica achando que é só crer em Jesus, não. É crer em tudo aquilo que Ele fala, é crer em toda a sua lei, é crer em toda a sua palavra. Se você demonstra incredulidade em qualquer partezinha dela, é ali que o inimigo vai se apoiar. E a prova disso é que Adão e Eva tinham relacionamento com Deus diário. Eles criam em Deus, eles estavam com Deus todo dia. Mas Eva demonstrou incredulidade. Porque quando ela foi bater o papo lá com a serpente conseguiu convencer ela de que, entre aspas, como se Deus estivesse mentindo para Eva. E o que ele faz com a gente, com a incredulidade? Ele começa a te falar que aquela promessa é mentira. Não, isso aí não vai acontecer não, isso não é verdade não. E aí você acredita na palavra dele. E aí você se tornou um incrédulo. Pelo menos ali. Todos nós em algum momento já deixamos de crer em Deus. Em algum ponto ou outro de nossa vida. São momentos de desespero. Momentos que às vezes de tribulação, que você fala assim, não é possível que Deus não está vendo isso, não é possível que Deus não vai fazer nada. Todos nós, acontece. Você não deixou de crer em Deus, mas você pode ter deixado de crer que Ele podia fazer algo, que Ele ia vir com socorro em determinada área da tua vida. E é só disso que o inimigo precisa para fazer um estrago. Foi só isso que Eva fez para ele regaçar com tudo. Porque toda vez que eu deixo de crer naquilo que Deus me falou, eu vivo na mentira, porque Ele é o pai da mentira. Então entenda, não existe meio termo entre mentira e verdade. Ou é mentira ou é verdade. Ou é 100% verdade ou é 100% mentira. E viver na mentira é viver na palavra do diabo. O que precisamos entender é que não existe esse local, gente, de neutralidade, de isenção. Isso é uma mentira do diabo. Muitos de nós achamos que existe esse local de isenção, um local neutro. Não existe esse local, ou você está aqui ou você está lá. Adão e Eva não adoraram Satanás. Eles apenas deixaram de acreditar em uma palavra de Deus, em uma direção de Deus. Eles não se rebelaram contra Deus. Eles apenas deixaram de acreditar naquilo que Deus havia dito. Não deixe de acreditar nunca naquilo que Deus te disse. Deus falou: não comam do fruto. Bastou uma pequena incredulidade para eles perderem todo o domínio que Deus havia dado. Exercer domínio é estar 100% comprometido com as promessas de Deus e com a sua palavra. Se vocês já tiveram em algum momento das suas vidas a sensação de que Deus tem uma predileção por algumas pessoas, só eu que penso isso, acho que mais ninguém. Devia olhar assim e falar: rapaz, parece que esse cara é mimado por Deus, parece que Deus gosta mais desse cara, desse pastor, daquele pastor. Geralmente são pessoas que a gente admira. Fala assim: rapaz, Deus escolheu essa pessoa para uma coisa melhor do que me escolheu. E a gente fica com esse pensamento. E eu aprendi uma frase com a minha maravilhosa esposa, que ela sempre fala, é que
Deus não tem filhos prediletos. Ele tem filhos que o preferem. Quando vemos pessoas assim, que parecem estar acima de nós, na verdade, isso pode estar revelando apenas que ela preferiu mais a Deus do que nós. Ela escolheu mais Deus do que nós. Porque Deus não é injusto. Essa é uma verdade absoluta. Deus é justo. Deus é justiça. Essa verdade é absoluta e imutável. Então, quando a gente tem esse tipinho de pensamento, é o inimigo tentando arrumar incredulidade na nossa cabeça. Porque se ele arruma a incredulidade, ele se apoia ali. Quando passar esse tipo de pensamento, você tem que falar: eu vou buscar mais a Deus então, porque eu vou chegar lá. Porque Deus não tem filhos prediletos. Prefiro acreditar em Deus sempre, independente do que tenha sido dito. Eu tenho certeza que eu não estou falando aqui para pessoas que estão engatinhando na fé, não. Deus escolheu pessoas para ouvir essa palavra hoje, que já têm maturidade para isso. Mas que por algum motivo têm deixado de acreditar em Deus nos detalhes. Não é no todo. A tua fé está bem baseada no todo, mas existem alguns detalhes que você tem deixado passar. Existem alguns detalhes onde a incredulidade está dominando sobre você. E é isso que Deus veio resolver essa noite. Porque onde a incredulidade entra, tem cegueira. E Deus te prometeu algo. Se Ele te prometeu, sonhe com isso. Nunca deixe de sonhar e ver isso. Não permita se cegar para as promessas de Deus. Porque só quando você consegue enxergar isso, a realidade vem. Ela se torna realidade. O inimigo só precisa que você duvide da promessa para que ela não se cumpra. Se comprometer com a mentira é estar 100% comprometido com o diabo. Não estar 100% comprometido com Deus é estar 100% comprometido com o mundo. Deus não aceita a fidelidade percentual. E por isso Deus te chamou aqui. Porque você tem uma caminhada com Deus. Você tem a sua fé baseada em Deus. Mas você ainda não se entregou 100%. Vou te dar um exemplo aqui. Esse copo d'água aqui. Ele está 100% cheio de água pura. Uma água 100% pura. Amém? Vou até beber para provar isso. Se eu pegar um pedacinho de cocô e botar ali, você bebe? Só um pedacinho, bem pequenininho. Ela está 99% pura, mas tem um pedacinho de cocô. Tu bebe ela? E por que você acha que Deus tem que aceitar assim? Porque Ele tem que beber essa água. Essa hora a Renata deve estar morrendo de vergonha por eu ter falado isso. Mas eu precisava falar isso para você entender a profundidade. Deus não quer 99% da sua santidade. Deus não quer 99% da sua fidelidade. Porque você também não quer beber uma água com um pouquinho de cocô. Você aceitaria casar com alguém 99% fiel? Só 1%? Só vai te trair só um pouquinho, só de vez em quando? Você aceitaria esse casamento? Se ela lá, no dia do casamento, falasse: não, a fidelidade 100% não. Fidelidade só 99%. Você aceitava casar? Mas Deus quer casar com a gente. Você acha que Ele aceita qualquer coisa?
Adão e Eva deixaram de viver a promessa por conta de um vacilo. Então não fique achando que Deus tem que ficar engolindo o vacilo. Ele perdoa, Jesus veio, a gente vai falar disso aqui. Só que isso não pode ser o normal para você. Você não pode achar que esse é o tipo de relacionamento que Deus espera de você com Ele. O pecado vai acontecer? Vai, mas ele tem que ser um acidente. Você mesmo tem que ficar com raiva. Ele não pode ser algo que é gostosinho, que é do seu convívio, que caminha com você. Não pode. Ou você crê na Bíblia 100%, ou você não crê nela. A Bíblia a gente tem que crer até na capa. Não tem conversa. Porque não existe credulidade parcial. Gravem isso, entendam isso. Não existe credulidade parcial. Ou você crê em tudo que ele fala, ou você não crê. Não fica tentando arrumar jeitinho para que ele te aceite. Ele te aceita do jeito que você está, mas ele também exige e quer te transformar. Após a queda do homem, já há indícios do plano de redenção de Deus para o homem. Ocorre ali o primeiro sacrifício de sangue, né? Ele dá vestimentas a Adão e Eva, mata um animal, para que isso pudesse acontecer, que essas vestimentas são de pele. Depois Jesus Cristo vem como um sacrifício definitivo, para que a gente não precisasse mais continuar essa prática. E Jesus volta ao Pai, e Ele deixa para nós aqui quem? O Espírito Santo. E o Espírito Santo nos dá a oportunidade de vivermos como Adão e Eva viviam, sabia? Num jardim, com direito a falar com Deus todos os dias, livre acesso. E o verdadeiro domínio, que é esse que nós recebemos com o Espírito Santo. Porque só existe uma maneira de eu e você exercer domínio. É vivendo pela direção do Espírito Santo. 1 Coríntios 6,12 diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Porque as coisas foram feitas para serem dominadas e não para nos dominar. Então, se tem coisa te dominando, se você é dominado por coisa, está errado. Você precisa mudar o teu coração. E eu vou falar de exemplos práticos aqui. Na verdade, um só. Pelo menos para mim, é muito difícil. Exercer o meu domínio sobre a comida, por exemplo. Eu tenho vontade de, quando pego um doce, comer ele todo. Tenho vontade de comer churrasco todo dia. Entendeu? Não tenho vontade de fazer dieta. Não tenho vontade de comer salada, essas paradas. É uma dificuldade. Mais alguém tem esse tipo de dificuldade aí? Exercer domínio com a comida? É uma dificuldade. Mas nós precisamos exercer domínio. E por eu ter essa dificuldade, eu sou meio radical. Aí eu faço uns jejuns meio maluco. Aí a Renata fica com raiva, entendeu? Porque eu faço ela fazer também. Mas a gente tem que entender que até nessas pequenas coisas nós precisamos exercer domínio. Eu estou brincando aqui, mas eu enxergo isso como uma coisa séria, tá? Eu luto com isso. De verdade. Porque é nessas pequenas coisas que Deus vai nos levar para grandes coisas. Não adianta você ficar pensando nas coisas grandonas se você não consegue controlar a tua boca. Não consegue controlar, né, às vezes, o que você fala. Coisas do dia a dia. Nós precisamos exercer domínio sobre essas coisas. Eu sei que nesse momento Deus já está falando aí, na sua mente, no seu coração, de coisas que você precisa exercer domínio. A gente está rindo aqui, é legal, a gente vai rir, vai brincar. Mas é porque essas coisas muitas vezes fazem mal só a gente. E por isso a gente, né, releva mais. Mas elas
podem estabelecer um tipo de comportamento em nós que ele vai se replicar em outras áreas. Por isso que a gente tem que se atentar para as pequenas coisas. Porque a Bíblia diz que aquele que é fiel no pouco, no pequeno, será fiel muito, no grande. Então vamos se atentar com as pequenas coisas. Às vezes é um palavrãozinho que sai. Você tem que dominar sobre a sua língua, sobre a sua boca, sobre o que você fala. Precisamos exercer domínio sobre todas as coisas. O nosso corpo precisa se movimentar, a gente sabe disso, fazer atividade física. Mas como eu luto para poder ir para uma academia, para poder malhar? Porque a vontade é de não ir. Essa semana mesmo, eu fui na força do ódio para a academia. Não estava com vontade nenhuma, 0% de vontade. Só que aí quando começa a vir, eu já levo logo para a batalha espiritual. Meu. Quando começa a vir, fala, não, fica aí, não vai não. Eu falo, não, agora que eu vou, meu irmão, eu vou. Não vou deixar de ir, nem que eu faça rapidinho, que eu faça só um pouquinho, mas eu vou. Porque a vontade é não ir. Hoje, essa semana foi sinistro. Era 0% de vontade. De zero, menos, sei lá, nenhuma vontade. Só que eu falei, eu vou, cara. Eu vou porque eu preciso dominar sobre isso. Porque ou você cria o hábito de ir, ou você cria o hábito de não ir. Não tem meio termo. E aí eu fui, cheguei lá, meu pulso começou a doer pra caramba, não consegui fazer as coisas, eu botei um peso, aí fui diminuindo o peso para tentar fazer, não conseguia fazer. Eu falei, caraca, tudo corroborando para eu voltar para casa. E não malhar. Eu falei, não, mas... Aí eu fui fazer outras coisas, outros exercícios que dava para fazer sem o pulso incomodar. Eu falei, eu estou fazendo só para mostrar que eu domino sobre isso, que eu quero dominar sobre isso. Malhei mal pra caramba, não deve ter feito efeito nenhum. Só o lanchinho já deve ter passado por cima disso. Mas eu fui. Eu venci sobre o não ir. Porque quem não domina, já está dominado. Ou eu exerço domínio sobre a comida, ou a comida me domina. Ou eu exerço domínio sobre a minha saúde, ou a doença me domina. Ou eu exerço domínio sobre meus estudos, ou eu serei dominado pela procrastinação, ou pela falta de sucesso. Quem não domina já está dominado. Você só não percebeu isso. Pois não existe esse local de isenção que você sonha que existe. Não existe. Esse papo que não é bem assim, que existe um meio termo, é papo de serpente. Esse é o papo da serpente. Não caia no papo da serpente. Vamos analisar bem rapidinho aqui qual foi o papo da serpente? Gênesis 3, de 1 a 6. Mas a serpente, mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Olha o papinho da serpente. Respondeu-lhe a mulher, do fruto da árvore do jardim podemos comer livremente, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Primeiro ela começa, a serpente com o papinho, querendo colocar em dúvida o seu conhecimento. Ela quer colocar em dúvida até onde você sabe das suas promessas, até onde você sabe do que Deus falou contigo. Se realmente você entendeu direitinho, se você sabe o que Deus falou contigo. Então ela põe em dúvida você primeiramente. Como é que você está? E ela vem com esse papinho. É assim que Deus disse? Ela sabia como Deus tinha dito. Ela fala, é assim que Deus disse?
Não comereis de toda árvore? Caô. Repara aí que tu está caindo nos caô também. Em seguida ela vem com uma afirmação. Uma afirmação que é uma mentira, mas que tem dupla interpretação. Com o objetivo de causar dúvida na veracidade da palavra de Deus. E o que ela fala? É certo que não morrereis. E de fato não morreria imediatamente. Então ela vem com uma mentira. E muitas das vezes a gente cai nessas mentiras. Não dá nada não. É só uma vez. Não dá nada não, você pode pedir perdão. É verdade, você pode pedir perdão. Só que não é isso que Deus espera. É melhor não pecar do que pecar e ser restaurado. E por último, o papinho da serpente é te oferecer benefícios. Que na verdade são benefícios entre aspas, porque eles são maléficos. Mas ela vai nos apresentar de maneira atrativa. O que ela fala? Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. E como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Opa, peraí. Vai lá. Transa com todo mundo, porque você vai saber quem faz melhor para você se casar. Papinho de serpente. Vai lá, só nega o imposto, não dá nada não, o governo é corrupto. Papinho de serpente. O diabo não mudou o seu jeito de agir. Porque ele já sabe que você e eu aqui conhecemos a Deus. Já temos um relacionamento com Deus. Ele já sabe disso. Então ele não vai atacar aí. Ele seguirá esse padrão que ele seguiu com Adão e Eva. Ele vai usar o que Deus falou para tentar te enganar. Para querer mudar o sentido daquilo que Deus já te falou. Ele repetiu essa estratégia com o próprio Jesus, falando, está escrito, está escrito, entendeu? É o papinho dele. Com quem já conhece a verdade, ele vai por esse caminho. Ele quer te confundir dentro da própria palavra. E depois ele põe à prova a integridade de Deus. Lembra daquele lance de Deus tem filhos prediletos? É isso aí. Ele quer te fazer acreditar que Deus não é justo, que você é alguém injustiçado. E isso é mentira. E por último, ele te apresenta aqueles benefícios, que na verdade não são nada benefícios. Mas quando você chega nessa terceira fase do papinho, você já está pronto para cair. A gente tem que barrar lá no início. Se você chegar nessa terceira fase aí, meu amigo, você já está facinho. Porque o principal ele já conseguiu te fazer crer numa mentira. Ele entrou com a incredulidade. E aí ele te cega. E aí é ladeira abaixo. Esse é o jogo de domínio que o inimigo faz. Ele quer dominar a nossa mente. Porque quando ele muda o meu jeito de pensar, consequentemente ele muda o meu jeito de agir. Deus nos fez para reinar e para dominar. Isso é uma verdade. Mas precisamos aprender a maneira correta de fazer isso. Eu só consigo exercer domínio na terra se do céu vier a instrução. Pois todo domínio pertence a ele. João 3,27. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Mas existe um erro que muitos acabam cometendo. É achar que Deus vai nos conduzir por um caminho de vitórias de uma maneira passiva. Deus vai te pegar e vai te levando. E as coisas vão acontecendo. Sinto lhe informar que não é assim que funciona. Muitos estão esperando
que as promessas, as coisas de Deus vão acontecer simplesmente, naturalmente, vão acontecer. Sem se mover, sem demonstrar fé real. Porque a fé real, ela é provada com ações, não só com palavras. Você age de acordo com a fé. O domínio não é imputado, ele é exercido. Deus usou o verbo de maneira imperativa, ele disse, dominai. Isso requer uma ação. Então, para dominar eu preciso agir. Eu não domino simplesmente. Deus nos fez capazes de agir. E Ele espera isso de nós. Salmo 32, 8 e 9. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte, não te obedecem. Eu queria ser mais educado, mas Deus não está deixando. Ele fica me mostrando essas passagens aqui. Em outras palavras, Deus está dizendo o quê? Segundo a versão Renato Pena. Não sejam burros. Não seja mula. Que fique claro, é a Bíblia que está falando isso, não sou eu. Por quê? E Deus explica. Esses animais, eles precisam de cabresto para obedecer. Eles precisam ser arrastados, precisam ser puxados. E o que ele está falando é, vocês não podem achar que com vocês é assim. Vocês precisam obedecer de maneira deliberada. Eu ensino e vocês obedecem. Não fiquem achando que eu vou botar um cabresto na boca de vocês e vou ficar puxando vocês para as coisas acontecerem. Isso não vai acontecer, porque nós não somos animais. Deus nos dotou de capacidades. Deus nos dotou do poder de agir. E é isso que a palavra está dizendo. Obedeçam. Ouçam e obedeçam. Ouçam e pratiquem. Ouçam e ajam. Ouçam e dominem. Porque eu não vou botar cabresto em vocês e vou puxar para as coisas acontecerem. Isso não vai acontecer, porque vocês não são animais. Então não sejamos como burros, ou mula, como você preferir. Esses animais sim precisam de freios e de cabrestos, nós não. Nós precisamos apenas ouvir. Ninguém exerce domínio com cabresto na boca. Exercer domínio nessa terra é se render a Deus e agir em obediência, porque Ele é capaz de nos fazer dominar. Mas existe essa parte que cabe a nós. Ele não vai vencer as tentações por mim e você. Ele não vai fazer isso. Ele oferece ferramentas para que eu e você possamos vencer. Então não adianta ficar com desculpinha por ter caído. Não cola. Existe uma parte do domínio que Ele ordena que nós exerçamos. A parte dele será feita, não tenha dúvidas. Agora a nossa parte precisa ser feita por nós. Não tem outro para fazer. Nós precisamos encarar os nossos problemas de frente. Exercer domínio sobre as minhas ações. Eu sou responsável pelas minhas ações. Não dá para terceirizar a culpa. Quem terceiriza a culpa fica dando desculpinha porque é frouxo, é frouxa. Nós não podemos ser esse tipo de gente, porque não foi esse tipo de gente que Deus chamou. E aqui não tem esse tipo de gente, só tem lá na Nova Zelândia, lá em Massachusetts. Ah, foi a serpente que me enganou. Ah, foi a mulher que tu me deste. Colou essas desculpas? Não cola. Ah, mas eu sou pobre. Ah, mas eu sou feio. Ah, mas meu pai é isso, minha mãe é aquilo. Não interessa a sua desculpa. Deus é justo. O que interessa para Deus é a sua decisão a partir de hoje. É o que você faz. É isso aí que vale.
Ele não vai tomar ação por mim nem por você. Porque nós não somos animais. Animais foram criados para serem dominados. Nós fomos criados para dominar. Lembra lá da Dona Francisca? Tu achou que eu tinha esquecido, né? Mas quase que eu esqueço. Eu vou terminar a história. A Dona Francisca, ela demitiu a Esther, porque a Esther desobedeceu. A Esther vacilou. Foi lá e mexeu na gaveta que não era para mexer, a gaveta proibida. Muito tempo se passou depois disso. A Dona Francisca ficou muito rica. Bilionária, Dona Francisca. Só que, durante todo esse tempo, ela não conseguiu ninguém para cuidar das coisas dela. Porque como a confiança foi quebrada lá atrás, ela ficou com isso dentro dela. Ela teve dificuldade de confiar em entregar confiança a outra pessoa. E ela ficou vivendo com isso. Mas aí, de repente ela pensou, rapaz, passaram todos esses anos, e lá dentro daquela gaveta, tinha todas as minhas senhas de banco, todos os documentos importantes dos meus investimentos, das minhas joias, estava tudo lá naquela gaveta. E todos esses anos se passaram. E eu não dei nenhuma senha, eu não fui conferir nada, e a Esther esteve lá. E aí ela foi conferir todos os seus extratos, todos os seus investimentos, todas as suas joias, todas as suas riquezas, tudo aquilo que poderia ter sido interferido através daquelas informações contidas naquela gaveta. E ela percebeu que nada foi mexido. Que apesar dela não ter trocado nenhuma senha, mexido em nada, estava tudo lá, intacto. E aí ela resolve então procurar Esther. Ela acha Esther e oferece novamente o trabalho a Esther. Ela dá uma segunda chance, uma nova chance a Esther. E o que essa história tem a ver com tudo isso? É que todos nós, já quebramos a confiança de Deus. Todos nós já desobedecemos a Deus. O que importa não é apenas a desobediência em si, mas é o que você fez com isso. Se você simplesmente cometeu um deslize e manteve a sua vida reta, é isso que importa. Agora, cometer um deslize e se afundar por conta desse deslize em vários outros deslizes e entrar num abismo, é responsabilidade sua. Esther escolheu parar ali. Ela apenas desobedeceu. Mas ela, por conta disso, ela não cometeu crimes ou ela poderia se sentir injustiçada e falar, essa pessoa é tão rica, eu tão pobre, eu não fiz nada demais. Ela conservou a sua integridade. Ela conservou a sua honestidade. E ela obteve o seu perdão, ela obteve, o seu cargo de volta. E o que Deus espera de cada um de nós é essa integridade, apesar dos deslizes. É se manter firme. É se arrepender do que fez e não voltar a fazer. Porque essa é uma característica do arrependido. Ele não faz de novo aquilo. E é para isso que Deus está nos chamando essa noite. Para um conserto definitivo. Você deixar de ser o carro que quebra toda hora. Feche seus olhos abaixo de suas cabeças. Todos nós cometemos erros. E é justamente por saber disso que Deus criou um plano infalível de regeneração, de resgate. Ele sempre está disposto a perdoar e dar uma nova chance.
Não importa em quais gavetas você tenha mexido. Ele sempre está disposto a te dar uma nova chance. Ele te criou para dominar. E Ele quer te entregar essas chaves hoje, para que você possa dominar sobre todas as coisas. Se existe alguma área de sua vida que você quer ter de volta o domínio, é hoje o dia. Se tem alguma área que o inimigo estava te convencendo a desacreditar, querendo plantar incredulidade no teu coração, não aceite isso. Deus te chamou aqui hoje para que você não aceite isso. Se tem algum sonho aí dentro, alguma promessa, que Deus trouxe à tua memória hoje, que você já estava desacreditado, que você já tinha abandonado, é com você que Ele quer falar essa noite. É com você. Ele te chamou hoje aqui para mudar isso. Se você decide hoje exercer domínio sobre a sua própria vida, domínio sobre as suas próprias ações, assume a responsabilidade de fazer e de agir, e assume também os seus erros, as suas culpas quando não faz, não terceiriza mais isso. Se você veio aqui e quer tomar esse tipo de decisão, quer caminhar dentro dessa verdade que foi exposta hoje, eu te convido a se colocar de pé no seu lugar. Nós vamos adorar a Deus, adorar aquele que veio ao nosso encontro hoje, aquele que preparou esse ambiente para que hoje você pudesse receber uma nova chance, para que hoje você pudesse receber de volta o domínio, para que você saia daqui exercendo o domínio que lhe foi delegado. Espero que através dessa mensagem você tenha sido marcado profundamente pelo Espírito Santo, sua vida seja impactada e transformada, viu? Tem muitas outras pregações aqui no YouTube, Felipe Parente. Faz o seguinte, inscreve-se no canal também para que você sempre receba os alertas das pregações assim que elas acontecerem. Que Deus te abençoe, até a próxima, fica na paz do Senhor.